dia a todos, bom dia, talvez boa tarde, talvez boa noite. Isso depende do horário que você vai assistir esse vídeo. E nesse momento eu senti muito forte no meu coração de compartilhar algo com vocês. E peço a todos que assistirem esse vídeo que compartilhem com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, com seus vizinhos, com todos aqueles que você acha a necessidade que esse vídeo alcance, porque algo nesse momento, vindo de Florianópolis para Cachoeira do Sul, para o Rio Grande do Sul novamente, isso moveu muito o meu coração e me trouxe uma grande reflexão dos tempos que nós estamos vivendo, dos dias que nós estamos vivendo. Às vezes algumas pessoas não viajam, ou algumas pessoas também, muitas vezes, estão tão conformados com tudo que está acontecendo no mundo, porque já viram tantas coisas aterrorizantes, coisas terríveis acontecendo no mundo, que muitas vezes já se adaptaram, se conformaram e já nem vejam, nem prestam mais atenção, que tudo está cada vez mais pior. E aí muitos talvez possam dizer o que esperar deste mundo, o que esperar da vida ou algo parecido. Mas algo me trouxe aqui agora uma reflexão tão grande. Eu até gravei um vídeo. Eu teria muito o que expressar, muito o que falar agora aqui, mas eu quero ser breve. Porque quando nós passamos aqui agora no pedágio, vindo aqui agora de Florianópolis, passando por Imbituba, e o que eu pude perceber, o quanto que a tecnologia tem avançado. Na verdade, eu fico tão impactado, impressionado, é de ver o quanto que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Como pode? Tudo estava escrito praticamente há 2000 anos atrás, e muitas vezes a gente nunca teve interesse de querer estudar, aprender, e muitas vezes foi necessário passarmos por tantas coisas difíceis, tantas coisas terríveis, para que a gente pudesse hoje chegar a esse entendimento. E eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a Jesus por ter me resgatado, por ter me transformado, por abrir a minha visão. E hoje tudo que eu gostaria de pedir é que Ele fizesse com você o mesmo que Ele fez comigo, porque um dia eu fui como você, incrédulo, não acreditava, achava que tudo isso era fanatismo, era coisas de crente. Um dia eu zombei, um dia eu fiz tantas coisas terríveis também, zombei de todas as formas, mas um dia chegou a minha hora, chegou a minha vez de me render a Jesus, de me dobrar e entender que só Ele, só Jesus, Filho de Deus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Você pode buscar tudo, ou até receber tudo que esse mundo pode te dar. Mas há uma coisa que somente Jesus vai poder te dar, que é a vida eterna, que é a salvação da sua alma, da sua vida. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se o Pai não me enviar, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Talvez esse vídeo ele possa não ficar aquele vídeo tão bonito, porque eu estou dentro do carro, estou voltando para casa agora, depois de uma conferência abençoada, aqui em Florianópolis, ali no ministério, na Igreja Mais de Cristo, a qual teve a conferência com o pastor Benerim, 2 dias, a cruzada do Espírito Santo. Foi tremendo, foi muito forte, e é tão lindo de ver pessoas de todos os cantos deste mundo, de outros países, estados, cidades, se reunindo, vindo para buscar mais de Deus, mais da presença, mais da unção, se fortalecendo, se revestindo. É lindo demais. E eu posso ver que nesse momento o assunto que eu gostaria de falar era um outro, mas posso perceber que o Espírito Santo ele vai conduzindo a outro. Amém? Então, como eu dizia, talvez um dia, talvez não, na verdade aconteceu, eu fui como você, não acreditava, zombava, chamava muitos de fanáticos, de crentes, e aí vai, até que chegou o dia que as coisas apertaram tanto, ficaram tão difícil. Não precisava chegar nessa situação, mas infelizmente nós, seres humanos, somos tão complicados para entender aquilo que deveria entender há muito tempo. E aí por isso preferimos seguir o nosso próprio entendimento, as nossas próprias escolhas, nossas próprias cobiças, nossos próprios interesses, e deixamos aquele que criou o céu e a terra, que criou o ser humano, que criou todas as coisas, Deus, o nosso Pai, em último lugar. Se preocupamos com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, e aí vai. Os entretenimentos, as mídias, redes sociais, e deixamos Deus por último, deixamos Jesus por último. E Ele, como um Pai de amor, está ali sempre nos aguardando, nos esperando, na sua infinita misericórdia. Mas chega um dia que não dá mais para esperar. Chega um dia que Deus, Ele nos ama tanto, tanto, e Ele sempre vai nos proporcionar momentos, situações ou talvez circunstâncias para que possamos entender o que não estamos entendendo agora. Até mesmo porque muitas vezes não entendemos muitas coisas, não compreendemos tantas coisas, porque a palavra de Deus nos diz que o Deus desse século, mas o Deus desse século com um D minúsculo, que é o diabo, Satanás, ele tem cegado a visão, bloqueado o entendimento das pessoas, para que eles não entendam a verdade, para que eles não vejam Jesus,
para que eles não vejam o que está acontecendo no mundo, porque há uma guerra nesses últimos dias, há uma guerra nesses últimos tempos, aonde Deus tem feito de tudo para resgatar vidas, para resgatar almas que estão se perdendo, e o diabo tem feito de tudo para destruir vidas, famílias, casamentos, e aí vai. O diabo tem feito de tudo para levar almas para o inferno. E não adianta você dizer para mim que o inferno é aqui na terra, porque o inferno não é aqui na terra. Não adianta você dizer que o diabo é o próprio ser humano, que o diabo é isso, que é aquilo. Não, o diabo é o diabo, Satanás é Satanás, os demônios são os demônios, e não adianta. A verdade é que Deus, Ele deu essa terra para nós. Deus, Ele deu essa terra para nós. Mas a verdade é o que nós fizemos com essa terra. O que o ser humano fez com essa terra. Essa é a pergunta. Será que esse é o mundo? Será que essa é a terra que Deus gostaria para nós? Não, você sabe que não é. Então, acredite você ou não, a verdade ela é única. Há uma verdade, uma mentira. Mais cedo ou mais tarde você vai entender, você vai ver que o que eu estou expressando é a pura realidade. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Entramos no princípio das dores. Estamos vivendo o final dos tempos. Estamos vivendo o apocalipse. É tantas coisas ruins, é tantas coisas terríveis acontecendo no mundo, e é inevitável você não ver o problema todo que muitas vezes você vê, percebe, mas continua com a mesma vida, como se nada estivesse acontecendo, apenas esperando a morte e sem se preocupar para onde você vai depois da morte. Mas o que brada dentro do meu coração tão forte, tão real, é que quando Deus abre o nosso entendimento, quando a cegueira espiritual ela sai, conseguimos ver a realidade do mundo, de tudo que está acontecendo agora, com uma visão tão mais aberta, com muito mais clareza, que muitas vezes quando isso acontece, você sente um choque de realidade. Um choque de realidade de ver o quanto tudo tem acelerado. Tudo está acelerando muito rápido mesmo. E quando esse aceleramento acontece, o que podemos ver é que quanto mais os dias passam, mais a Bíblia se cumpre, mais a palavra de Deus se cumpre. É impressionante tudo que tem acontecido. É tantas coisas acontecendo. É um sistema acontecendo. Um sistema. Estamos envolvidos muitas vezes por um sistema que tudo está acontecendo conforme eles querem, na hora que eles bem querem, a escolha que eles fazem. Então tudo está preparado. Quando eu quero falar em sistema, agora eu entro no assunto que eu queria falar desde o início. É que eu passei agora por um pedágio. E quando eu passei por esse pedágio, a gente pode perceber algo da tecnologia, o sistema que tem operado no mundo. E muitas vezes, principalmente, o sistema do anticristo. O sistema do anticristo. O anticristo, enquanto ele não se manifesta, porque sabemos que o tempo dele se manifestar está tão próximo, porque ele já está na terra. Talvez agora
no ano que vem, no ano de 2027, será o ano que ele se apresentará. Mas enquanto o anticristo ele não se apresenta, o sistema dele está se apresentando. O anticristo é um sistema nesse momento, um sistema que está sendo controlado, conduzido, planejado, dia após dia, em um grande aceleramento. Porque quando o anticristo se manifestar, aí sim tudo já estará pronto, da forma que ele tem planejado. A mídia, a tecnologia, e aí vai. Estamos vendo um avanço da tecnologia muito grande. Um avanço principalmente aonde o dinheiro, ele não vai ser mais um dinheiro em papel. Vai ser tudo através de um chip, porque hoje a gente já vê que uma linha telefônica já é um chip. Um cartão de crédito, de débito já é um chip. Tudo já é para uma aproximação. E agora quando a gente passava no pedágio, a gente pode ver que alguns pedágios já não tem nem mais o atendente dentro da cabine para atender. Já é uma máquina de passar cartão direto. A pergunta que fica: e as pessoas de idade? Porque a gente conhece muitas pessoas ainda que, como é que eu posso dizer para você, pessoas que não trabalham com dinheiro, nem sabem mexer nessa tecnologia, nem sequer um celular tem. Como que fica? Como que fica essa situação? Aí eles chegam agora num pedágio, não tem um atendente para fazer o apagamento ali, é somente por um cartão de crédito, por um... E aí? Como que fica? Então isso quando eu vim de Cachoeira do Sul aqui para Florianópolis e agora na volta, então a gente me trouxe essa reflexão. Tudo está levando ao sistema do anticristo. Quando eu digo o sistema do anticristo, correto? É aquela situação que a Bíblia diz que chegará um tempo, e esse tempo já está tão próximo, estão os dias contados, que as pessoas não vão poder mais comprar, não vão poder mais vender, se eles não tiver um chip na mão ou na face, certo? Na mão ou na testa. As pessoas não vão poder comprar mais, porque vai ser algo por aproximação. E o que a gente pode ver é que quanto mais os dias passam, mais essa tecnologia ela está avançando, está sendo aprimorada e está sendo obrigatório às pessoas, para que o dia que que essa palavra se cumpra, as pessoas já venham estar acostumada com isso, que para eles não venham ser mais algo tão assustador, entende? Mas não esqueça do que eu vou dizer agora para você. A Bíblia diz lá em Apocalipse que esse chip, essa marca, é chamada a marca da besta, a marca do anticristo, a marca da besta, a marca do diabo, como se fosse o selo do diabo nas pessoas. E a pessoa que não colocar essa marca, ela não vai poder mais comprar, não vai poder vender. Então imagina a pressão que as pessoas vão ficar, como que elas vão se comportar. E aí, como fica? Mas enquanto isso, a tecnologia está avançando. Agora me faz lembrar algo, ver se eu consigo aqui. Lá naquele monte, olha o que está escrito. Deixa eu ver se vai dar aqui para cruzar ali. Olha lá.
me faz refletir sobre isso é que a palavra de Deus diz que se o povo dele não clamar, se o povo dele, se os filhos dele não evangelizar, não falar a vontade dele, não expressar a vontade dele, não exaltar, não glorificar ele, se não clamar, as pedras clamarão. É tremendo, né? É tremendo. É tremendo. Isso é do Espírito Santo. As pedras clamarão. Se nós não clamarmos, se nós não anunciarmos o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, as pedras clamarão. Glória a Deus, aleluia. É muito forte, é muito forte. Mas voltando ali, então é o seguinte: grave isso no seu entendimento, no seu coração. Esse chip, a marca da besta, que o diabo, que o anticristo vai mandar colocar nas pessoas, é a marca da besta, a marca do diabo. Toda pessoa que colocar esse chip, essa marca, essa pessoa está selada pelo mal, está selada pelo diabo e não tem mais volta. Não tem mais volta. Da mesma forma que tudo está acontecendo através da palavra de Deus, tudo também vai se cumprir o que a Bíblia diz em Apocalipse sobre a marca da besta, sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre os últimos dias, sobre o anticristo. Só que o que acontece é que houve um grande aceleramento e tudo está acontecendo agora no nosso tempo. Não é mais no tempo que muitos anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, muitas pessoas esperavam naquele tempo, muitos irmãos, mas está acontecendo hoje, está acontecendo nesses dias, está acontecendo agora, nesse momento. Então o meu conselho para você é: se prepare, busque a Deus, busque aprender mais sobre a palavra, busque orientação sobre isso, para que você não seja pego de surpresa, porque o que você vai ver daqui para frente, nesses dias, será aterrorizante, será terrível. E o que eu posso ver é que muitas pessoas estão acomodadas, muitas pessoas estão acostumadas com tudo que está acontecendo no mundo, eles não estão percebendo, amém? Não estão percebendo. Então, eu senti muito forte de compartilhar tudo isso com vocês hoje. É necessário ser anunciado tudo isso, é necessário que você entenda tudo isso. Eu preciso expressar o que o Senhor tem me pedido a vocês. Que haja um despertar na sua vida, na sua mente, na sua consciência, no seu coração, para tudo que está acontecendo nesses dias. Não deixe se levar por essa tecnologia, por tudo isso. Não deixe se levar. Não vá se aprimorando, não vá se acostumando com tudo que está acontecendo, porque isso está levando para um caminho tão terrível. Para nós cristãos que aceitamos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador há tantos anos, para nós nada é novidade do que está acontecendo. Para nós nada é novidade do que está acontecendo. A cada dia que passa, não tem se tornado tristeza. Às vezes é triste de ver o quanto muitas pessoas estão se perdendo. Muitas pessoas estão se deixando se levar pela tecnologia, pelas redes sociais, por tantas coisas de perdição desse mundo.
Ao mesmo tempo, para nós, às vezes é um motivo de alegria de saber que Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Filho de Deus está voltando. Então, eu vou conseguir, acho que através... Olha aqui se confirmando aquilo que eu disse para vocês, ó. Olha aí. Chegamos, ó. Olha como é que tá a tecnologia, ó. Olha a máquina, não tem atendente ali dentro, ó. É assim, ó. É isso aí, ó. A tecnologia, ó. Certo? Se confirmou. O Senhor nos deu como posso dizer, a oportunidade nesse vídeo passar para vocês ainda o que eu tentei explicar durante esse vídeo. A tecnologia, né? Cadê o atendente? Não tem atendente. Já é tudo por aproximação, tudo por um chip. E quantas outras coisas estão acontecendo hoje por esse mundo afora dessa forma. Amém? Então, é isso que eu queria hoje poder compartilhar. Reflitam em tudo que eu disse. Não se acomode, não se conforme. A palavra de Deus diz: não se conformeis com esse século. Não se conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Renovai, renova. O problema muitas vezes é que a tecnologia, a mídia, não tem permitido isso. Porque você está sempre preocupado com os afazeres, com os entretenimentos, com o Instagram, com o Facebook, com tantas outras coisas. A correria pelo dia a dia, o dinheiro em conquista e aí muitas outras coisas. Muitas vezes não tem permitido. Mas renovai a nossa mente. Renovai a vossa mente para saber qual é a boa, agradável vontade de Deus. E qual é a boa vontade e agradável vontade do Senhor. É que você conheça a verdade. É que você conheça a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus, o Filho de Deus. Aquele que morreu por você. Aquele que deu a vida por você. Aquele que se sacrificou, que foi zombado, foi machucado, foi torturado, foi rasgado no meio, levou quantos pregos, foi pregado numa cruz, por você, deu a vida por você. O amor de Deus, o amor do Pai é tão grande por você, que Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho por você. Porque Deus sabia que sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos salvação. Estávamos todos condenados. Então Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço, se sacrificou por nós, deu a vida dele por nós. E muitas vezes o que nós fizemos? Somos ingratos, se preocupamos apenas com nós, não se preocupamos com nossos irmãos, não se preocupamos com o nosso próximo, não se preocupamos com aqueles que estão se perdendo, que estão na vida do engano, aqueles que estão nas drogas, na bebida, na perdição, na pornografia, na prostituição, na imundície, na podridão deste mundo. Porque nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. A partir que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não pertence mais a esse mundo. Você pertence ao reino de Deus. Você se torna, a partir que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, a partir que você se batiza nas águas, a partir que você nasce de novo,
você se torna um filho de Deus. E você não pertence mais a esse mundo. Aí a partir desse momento você pertence a Deus. Enquanto você não aceita Jesus, enquanto você não entrega a vida a Jesus, você vive em trevas, você está morto. Enquanto você não entrega a sua vida a Jesus, você não tem vida, você está morto. Ontem mesmo nós escutamos essa palavra através do pastor Benerim. Você até nasce, mas você nasce e você morre. Você está morto, mas você ganha vida. Você ganha vida quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Muitos costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam ao céu. Não, é mentira. Isso é uma mentira do diabo, é uma mentira de Satanás. Não, a maior parte dos caminhos tem levado ao inferno, porque a palavra de Deus nos diz que existe dois caminhos, um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Existe duas portas, uma porta oramande cantra labraia chocontiriandequeia alamancho e amanda rasta. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Existe uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga é essa porta que muitos estão entrando por ela. Espaçoso é o caminho que leva à perdição. Essa porta larga é o que muitos têm entrado por ela com as suas escolhas de viver uma vida de qualquer forma, de viver uma vida de qualquer jeito, uma vida somente de conquista, de dinheiro e de tudo que não presta, das cobiças desse mundo. Não é errado conquistar, não é errado ser próspero, não é errado ter dinheiro, desde que o dinheiro não seja o seu Deus. Não é errado ter uma casa boa, ter um carro bom, desde que você coloque Deus em primeiro lugar, desde que Deus esteja acima de tudo e de todos. Não é errado. O problema é que muitos conquistam, trabalham e dizem: eu conquistei na força do meu braço, do meu entendimento, eu fiz, aconteci, e esquecem que Deus, o nosso Pai, é Ele que nos deu força, é Ele que nos deu sabedoria, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o ar que respiramos todos os dias. Oriande quente o amando, alamande cantra lamaia. É Ele que nos dá tudo. É Ele que nos proporciona tudo. E muitas vezes esquecemos de glorificá-lo, esquecemos de exaltá-lo, esquecemos de honrá-lo. E aí? Muitas vezes damos a glória a outros deuses, porque o que muitos têm feito hoje é dado glória a outros deuses. Cada um hoje tem expressado: a minha religião é essa, a minha religião é aquela. Muitos defendem a sua religião, mas esquece que Deus, o Todo-Poderoso, o Yahvé, o Elohim, o El Shaddai, o Deus Criador, o Pai de Jesus, o nosso Pai, não é um Deus de religião. Deus não fala em religião na Bíblia. Deus não defende, não expressa que essa é a religião.
Ele diz que a verdadeira religião é aquele que ajuda o órfão, acolhe a viúva, que ama o seu próximo, que ajuda o seu próximo, que faz o bem para o seu próximo. Essa é a verdadeira religião. Mas a religião não é uma placa. A religião não é a católica, a religião não é a evangélica, a religião não é a igreja tal, não. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, Ele é o nosso Pai, mas muitos esquecem que Ele é um Deus, que Ele é juiz, que Ele julga. Essa é a realidade. Então existe a porta larga, que é essa que muitos têm entrado por ela, e muitos ainda vão entrar por ela, com a tecnologia, com tudo, com o entretenimento. Olha a quantidade de coisas que está acontecendo, olha os robôs, olha lá os vídeos no YouTube que falam sobre a China, olha a inteligência artificial. Olha a inteligência artificial, a IA é um sistema do anticristo, é um sistema que tem operado no mundo, tudo para que facilite a vida do ser humano, tudo para que facilite a vida do ser humano. E o que mais o ser humano gosta, muitas vezes, de um acomodismo, de um conforto, de poder ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, e assim vai. Hoje está aí a inteligência artificial, tudo hoje através de um comando. Hoje você vai ali através de um aplicativo e simplesmente pergunta: Gemini, o aplicativo tal, como que faz isso? Como que faz aquilo? Por que geralmente isso acontece? Ou aí vai, e simplesmente a inteligência artificial vai lá e começa a responder tudo para aquela pessoa. Hoje tem pessoas conversando, como eu posso dizer, conversando com a tecnologia como se fosse um ser humano, como se fosse uma pessoa. É assim que está acontecendo. E aí, então está tudo como muito ser humano quer. Tudo como muito ser humano quer. Mas fique esperto, que isso está levando para um caminho de perdição. Isso é aquilo que Jesus fala na Bíblia, que muitos entrariam por essa porta larga, através das suas escolhas. Então o diabo tem feito de tudo, ele tem proporcionado tudo aquilo que o ser humano gosta, que agrada, a facilidade, a tecnologia, ganhar dinheiro rápido, e aí vai, mas não sabendo que isso está levando para um caminho de perdição. Eu sei que você tem a plena consciência do que é o certo, do que é errado, mas muitas vezes pretende continuar. É só essa vez, e vai continuando. Quando você menos esperar, você estará dominado pela tecnologia, pelo avanço, pelas coisas do diabo, pelas coisas do anticristo. Daqui mais alguns dias, você vai ver robôs nas empresas, na rua, tudo para facilitar. Mas também verá pessoas sem trabalho, como vão se manter? Ou será que vai haver algum benefício? Vai haver algum benefício para que essa pessoa possa se manter, se sustentar? Mas será que depois tudo isso não vai ter um preço? Será que tudo vai ser de graça? Será que nada vai ser cobrado mesmo? Vai ter esse benefício? Nunca esqueça que o anticristo,
o abominável, o anticristo, ele virá para ser contra tudo aquilo que é de Cristo, para ser contra tudo aquilo que é de Deus. Quando chegar o tempo da grande tribulação, que não vai demorar muito tempo, não esqueça dessas palavras. O anticristo, por 3 anos e meio, ele será uma ótima pessoa. Ele será uma pessoa que parece que vai resolver os problemas do mundo inteiro. Vai ser a pessoa que muitos vão se apegar, até que um dia alguém está nos entendendo, até que um dia alguém está resolvendo nossos problemas, os problemas do mundo, até que um dia alguém vai solucionar. Como por exemplo hoje, muitos confiam no Trump, no presidente dos Estados Unidos, fazem dele muitas vezes até um Deus, como um homem que está resolvendo tantas coisas, como o homem que está querendo trazer uma paz. Mas nunca esqueçam o que a palavra de Deus diz: quando ouvires falar de paz, fique esperto, que virá guerra. Quando ouvires falar de paz, virá uma repentina guerra. Fique esperto, porque os tempos que estamos vivendo e que vamos viver não será tempos de paz. Não será tempos de paz. Mas quando, olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Deus fala, olha o que o Senhor nos anuncia. Se até aqui tudo que está escrito já se cumpriu, então creia no que eu estou lhe dizendo. Quando ouvires falar de paz, haverá guerra. Não acredite, não se apoie nisso, porque tudo está sendo um domínio, um sistema, tudo está sendo planejado, um sistema, que logo você vai ver aonde tudo isso vai dar. Aguarde, você vai ver. Você já ouviu falar disso, que eu estou expressando agora de outras pessoas. Amém? Então, tudo que eu quero que você entenda, que essa porta larga é tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. A facilidade do mundo, a podridão, a imundícia, tudo isso é a porta larga. Hoje é tão terrível. Muitas vezes vimos algumas pessoas expressar palavrões, vimos que muitas pessoas estão tão distantes de Deus. É tão triste. Parece que muitas vezes a única maneira de as pessoas poderem despertar é quando vem pandemias, catástrofes, guerras, tantas coisas terríveis. Mas é aqui para que as pessoas se alertem. Muitas vezes as pessoas perguntam, não que seja a vontade de Deus, mas por que tantas coisas mal, por que tantas coisas ruins? Muitas vezes é a escolha do ser humano, porque há duas forças desse mundo agindo, o bem, o mal. E enquanto o ser humano ser livre para fazer as suas escolhas, o mal também pode agir, porque muitos não querem viver sobre a obediência, não querem alguém que possa conduzir, eles querem se conduzir, eles querem viver as suas próprias vidas, seus próprios prazeres. Então sempre vai estar ali o diabo para poder dar aquilo que o ser humano também quer, mas um dia vai ser cobrado, e o preço é muito alto, é a sua alma, a morte eterna, sendo que você pode escolher a vida eterna.
Falamos da porta larga. Teria muito o que falar sobre a porta larga, mas também tem a porta estreita. A porta estreita é aquela que o Senhor diz que é estreito e apertado, é o caminho que nos conduz à vida eterna, à salvação, ao céu. Essa é o caminho estreito. É aquele caminho estreito, é aquele que nós não estamos escolhendo facilidade. Nós estamos vivendo uma vida de obediência, uma vida de gratidão a Deus. Como por exemplo, viajei agora 700 quilômetros para vir até Florianópolis numa conferência, para buscar algo mais de Deus. Porque Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele derramaria da sua presença, da sua unção. E não podemos esquecer que as nossas botijas, que as nossas lâmpadas, elas têm que estar com azeite, com combustível, para podermos seguir. Um veículo só pode andar, um veículo só pode seguir à frente, um motor só pode funcionar se ele tiver combustível. Se ele tiver combustível. E é isso que nós, ser humano, que nós cristão, que nós filho de Deus, precisamos dessa última hora de combustível, da unção, do azeite sobre as nossas vidas, sobre os nossos odres, para que possamos suportar os dias maus, os dias terríveis que vão vir. Porque você sabe do que eu estou falando. Chegará um tempo que a perseguição virá, que a perseguição dos cristãos, a perseguição aos cristãos virá. Chegará um tempo que as portas das igrejas serão fechadas. E a pergunta que fica é: e aí? Como está a sua botija? Como está a sua vida? Aquelas pessoas que não conseguem orar em casa, não conseguem orar na rua, buscar Deus em casa, num quartinho de oração, são totalmente dependentes da igreja. A igreja somos nós, mas são totalmente dependentes do templo, de ir no estabelecimento, de ir em um lugar de 4 paredes, aonde tem um pastor, porque a Bíblia diz que chegará um tempo que haverá um só pastor, e nós todos seremos ensinados por Deus. Como ficará? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem para mim: Alex, irmão Alex, e eu, como fico? Imagina, eu queria ter a fé que tu tem. Tu viaja, tu busca, tu se sacrifica, tu gasta, tu tem um quartinho de oração, tu busca, e tu não perde a fé. Eu queria ter essa fé. Se eu ficar tantos dias ou meses sem ir na igreja, eu me desvio, eu saio do caminho. E aí, existem pessoas assim. Então o que vai ser dessas pessoas quando as portas da igreja serem fechadas, quando a perseguição vir? O que será? Como está a sua vida? Você tem um relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo? Você tem um quartinho de oração? Você tem um lugar secreto para buscar a presença de Deus, onde você se reveste, se fortalece, sente a presença ali, para que aqueles dias que você não puder orar mais na igreja, não poder ir mais na igreja, mas você sim poder buscar no quartinho de oração, no lugar secreto, nos montes, seja onde o lugar que você estiver. Você tem pensado nisso? Tem preparado um lugar secreto
tem preparado um lugar para que se forme uma dimensão ali de Deus, para que você esteja na presença dele, para que você traga o céu para a terra. Como fica? Então, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e esse caminho nos diz abandonar as coisas desse mundo, as práticas deste mundo, bebida, más amizades, tudo que não presta, as drogas, bebida, entretenimentos, tecnologias, tudo isso envolve essa porta estreita. Abandonar as coisas desse mundo, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Jesus em primeiro lugar, entregar a vida a Ele, abandonar as rodinhas, amizades erradas, tudo isso é a porta estreita, apertado, tudo isso. Eu quero que você reflita sobre isso, reflita nessa palavra. Vale a pena. Agora eu posso dizer para você, vale a pena, porque um dia eu já estive onde você está, eu já pensei como você pensa. Um dia eu zombei, um dia eu desprezei a salvação, a verdade, a oportunidade, mas chegou um tempo na minha vida que eu não tive mais escolha. E não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, porque chegará um tempo, chegará um dia que essa porta, a porta vai se fechar, a porta da graça, a oportunidade. Chegará um dia que você não vai ter mais oportunidade. Reflita. Chegará um dia que você não vai ter mais oportunidade. E agora? A melhor escolha é agora, o mais rápido possível que você puder. Um dia, Deus mandou Noé construir uma arca. E Noé evangelizou, passou anos falando que o dilúvio ia acontecer e que Deus queria salvar as pessoas, mas muitos não quiseram dar crédito, muitos não quiseram acreditar, até que um dia a arca estava pronta. Por aquele tempo, anos e anos não chovia, e Noé avisava, vai vir um dilúvio, e ninguém quis acreditar, porque devido muito tempo não chover. Até que chegou o dia que a chuva veio e as portas da arca foram fechadas, e somente os animais foram salvos. Por isso que a palavra de Deus diz que, da mesma forma que foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, quando menos esperou, o dilúvio veio e as portas se fecharam e todos pereceram, morreram, e somente a família de Noé foi salva, porque acreditou naquilo que Noé expressou das palavras de Deus. Da mesma forma tem acontecido nos dias de hoje. Existem tantas igrejas, tantos pastores, tantas pessoas de Deus, homens de Deus, anunciando o Evangelho, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra,
muitos não têm dado ouvido. Muitos não têm aproveitado a oportunidade. Muitos têm zombado. A gente vê muitos comentários, muitas pessoas zombando. Como, por exemplo, agora, semana passada. Muitas pessoas. Agora, semana passada, eu vi uma publicação de uma certa pessoa que foi lá e colocou a foto de alguns líderes, de alguns pastores e de um cachorro, pastor alemão. Em qual mais você confia? Bom, primeiramente, Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar somente no Senhor, somente em Deus, somente em Jesus. Mas também devemos respeitar aqueles a qual Deus escolheu para ser os seus ungidos, para fazer a sua obra aqui na terra. Independente se depois eles se corromperam, se fizeram algo errado, não importa. A palavra de Deus diz: não toquei nos meus ungidos. Se fizeram algo errado, é Deus que vai julgar. Mas a gente não deve blasfemar. A gente não deve pronunciar palavras que a gente não tem entendimento agora, porque a gente pode expressar algo que pode nos trazer uma consequência muito grande. Falar mal de ungido, falar mal de alguém que está expressando a vontade de Deus. Então vigie nos seus pensamentos, naquilo que você está falando, porque um dia pode ser você. Um dia o apóstolo Paulo, que era Saulo, um dia ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, matou os cristãos, até um dia que ele teve um encontro com Jesus. E ali ele entendeu. Naquele encontro com Jesus ele ficou cego, lá na Macedônia. E naquele encontro com Jesus ele se converteu. Houve um arrependimento. E Jesus disse: Saulo, Saulo, agora tu verás o quanto é difícil, o quanto é sacrificioso, o quanto é pesado me seguir, fazer a minha vontade. Você verá. É como se dissesse: você verá tudo aquilo que aqueles que eu escolhi estão passando, estão se sacrificando por causa do meu nome, por causa do meu evangelho. Talvez um dia você vai entender ainda. Amém? Mas é isso. É isso que eu queria poder expressar. Quero que você reflita. Espero que você chegasse até o final desse vídeo. Peço que você compartilhe, porque muitas pessoas precisam ouvir essa verdade, essa mensagem nos últimos dias, para que eles possam entender, para que um dia eles nunca possam dizer que não sabiam da verdade, que nunca ninguém tinha expressado, nunca ninguém tinha falado, nunca ninguém tinha anunciado as coisas que estão acontecendo, as coisas que já aconteceram e as coisas que hão de vir, porque estamos assim aceleradamente no final dos tempos. Jesus está voltando, está tão próximo do arrebatamento. Tudo está para acontecer a qualquer momento, mas você ainda vai ver tantas coisas terríveis ainda nesse mundo. Ainda verás ser anunciado o anticristo ainda. Quem é o anticristo? Esse homem que por 3 anos e meio ele vai se demonstrar um homem bonzinho. Parece que vai resolver a situação da humanidade. Por 3 anos e meio ele vai fazer coisas extraordinárias. Mas depois de 3 anos e meio ele
simplesmente vai se demonstrar para que ele veio. Porque ele não veio para fazer o bem. Ele não veio para fazer o bem. Ele veio para o mal. Ele veio para devastar. Ele veio para destruir. Ele veio para isso. Ele veio para buscar aqueles que são dele. Ele veio para confundir a mente das pessoas, dando algo muito fácil, mas que um dia vai ser cobrado. Um dia vai ser cobrado. Amém? Então, sei que os dias não são fáceis, mas aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que entregaram a vida para Jesus, não fazem mais parte desse reino. Morrer por Cristo é lucro. Morrer por Jesus é lucro. Pode tirar a minha vida, mas não podem tirar Cristo de mim. Não pode tirar a minha salvação. Se eu morrer hoje, eu morro, mas eu tenho a vida eterna. É isso que eu quero que você entenda. Morrer por Cristo é lucro. Jamais devemos negar Jesus aqui na terra. Porque Jesus diz: aquele que me nega diante dos homens, aqui nessa terra, eu negarei ele diante do Pai. Amém? Então, entregue a sua vida para Jesus. Não busque outros deuses. Não faça outros deuses. Não adore outros deuses. Não dê a glória a outros deuses. Porque quem morreu por você foi Jesus. O único que pode te dar a salvação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz, aquele que pagou um alto preço, se sacrificou. E muitas vezes você está adorando outros deuses, você está dando crédito a outros deuses, a outras religiões, fazendo religiões, e aí vai, e não esquecendo que no dia da sua morte, no dia da sua morte, só um vai poder te salvar. Aproxime para débito. Somente Para crédito, aperte o botão. Jesus Cristo, o Yeshua. Tenha uma boa viagem. Somente Jesus Seu recibo, escolha vai a poder opção te dar entender. a salvação. Somente Jesus vai poder te dar a vida eterna. Porque está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus. Você pode viver uma vida sem Jesus nessa terra, mas será difícil você morrer sem Ele. Ele sempre vai te dar chance. Ele sempre vai te dar oportunidade. E se você não abraçar, a porta da arca vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. E aí não terá mais volta. A condenação é eterna. A condenação é o inferno. Muitos duvidaram. Muitos escarneceram. Muitos duvidaram. E hoje estão pagando alto preço. Estão em um lugar que não terá mais volta. Então eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu larguei tudo desse mundo. Tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Abandonei os prazeres desse mundo. Nós sempre estamos sendo transformados. Somos falhos, pecadores. Mas o Senhor nos diz: seja perfeito como eu sou perfeito. Sempre devemos estar buscando a perfeição. Mesmo que talvez um dia morremos e não sejamos perfeitos. Porque talvez perfeitos vamos ser somente quando estivermos com o Senhor. Mas temos que dar o nosso melhor. Temos que dar o máximo de nós. O máximo. Para que possamos nos sentirmos em paz com nós. Nos sentir em paz ao ponto de simplesmente aqui dentro de nós assim, estou dando o meu melhor, estou me sacrificando,
Estou me sacrificando. Estou dando o meu melhor. Não há nada melhor do que a gente se sentir em paz, de saber que estamos fazendo a vontade de Jesus nessa terra, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra, levando a luz, levando a vida eterna para outras pessoas. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. A festa. Amém? Então, busque enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Amém? Reflita em tudo que foi expressado pelo Espírito Santo, porque eu talvez de mim não teria nada a expressar se não fosse por Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, quero orar pela sua vida agora, para que Deus possa, através do Espírito Santo, tocar no seu coração, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Pai, por esse momento, te dou graças por esta palavra, Pai. Creio que tudo que eu expressei, Senhor, foi conforme a sua vontade e através do teu Espírito Santo, porque a sua palavra diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho, na palavra que está sendo anunciada, esse será salvo, mas quem não crê já está condenado, já está condenado. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, toca sobre estas vidas agora, toca sobre cada um que está ouvindo esta oração, quebranta o coração, quebranta o coração, traga entendimento, tira as escamas dos olhos deles, que haja arrependimento, que haja o esclarecimento, que haja entendimento, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todas as ciladas do mal, eu repreendo agora todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Que toda ação das trevas contra estas vidas caia por terra agora, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda cilada do diabo contra eles agora, que toda obra de feitiçaria, macumbaria, tudo que foi feito contra essas pessoas caia por terra, seja destruído agora, no nome de Jesus. Todos os projetos do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua glória. Espírito Santo, manifesta a sua presença sobre a vida deles, no nome precioso de Jesus. Que haja um quebrantamento sobre a vida deles, que haja arrependimento, um entendimento, que o fogo do teu Espírito toque, Senhor, a vida deles agora. Toque, que eles sintam a tua presença, que eles sintam o que eles nunca sentiram até hoje, Senhor, em nome de Jesus. Alamande cantro, alamande rasto contro lamai, rebiando contriande quente e amando, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, toca poderosamente sobre eles agora, que eles sintam a tua presença, que eles sintam, Pai, em nome de Jesus, o teu poder sobre a vida deles agora, sobre os corpos deles agora, sobre os corpos deles agora, em nome de Jesus. Que o teu poder toque sobre eles agora, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz. Compartilhe, não esqueça, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Assim você também estará anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Jesus. Shalom a todos.